você comentou que na França, além essas redes, né, que não eram só redes institucionais, mas que havia também pessoas que se disponibilizavam individualmente. Isso aqui no Brasil, você sentiu isso também, sobretudo quando você volta do exílio? Como é que você via essa rede aqui no Brasil? Bom, é porque lá na França o que eu senti muito, porque não tinha assim essa rede de amizades, né, históricas, mas era mais de pessoas que eu conheci, que se propunham a colaborar. Aqui no Brasil, bom, nós encontramos, claro, muitos amigos solidários, né, colaborando, mas eu percebia mais aqui no Brasil a preocupação de organizações, sabe? Por exemplo, o SEAS era uma organização muito preocupada com reunir pessoas solidárias, de promover discussões, né? Chegava um refugiado, eles chamavam para conversar com os outros, para poder encontrar também meios de se inserir na realidade daqui, né? Acho que era mais assim, a partir de iniciativas de algumas instituições, eu senti mais isso no Brasil. Embora tenha de pessoas, como tem até hoje, pessoas envolvidas com a questão dos migrantes, né? E de refugiados também. Mas, na época, acho que muitos que chegavam, já chegavam com algum grupo de inserção, né? Eram esperados, né? Aqueles refugiados que durante tanto tempo estavam fora, estava todo mundo esperando, né? Mas que teve muita gente que colaborou, sim, sem dúvida, né? Você conheceu o Celso Dourado? Você teve Celso, conheço. nesse trabalho, quando você volta aqui para o Brasil, vocês chegaram a trabalhar juntos? Celso é uma pessoa que, bom, ele trabalhou muito com escola, né? Com a 2 de julho, ele chegou a ser um dos diretores da SESI, da Igreja Presbiteriana Unida, que é uma das igrejas mais ecumênicas que a gente tem, né? Bastante envolvido com a recuperação histórica, inclusive de relação com Jaime Wright, né? De tudo que ele deixou como legado, sem dúvida nenhuma. Agora, Celso foi aos poucos, eu acho que hoje, que também está bastante idoso, né? Mas ele foi tendo um recuo maior. Eu não vejo muito ele engajado hoje no movimento, mas ele foi bastante engajado, né? Bastante, tentou, né, ter, através da SESI mesmo, uma relação maior com as outras igrejas e com as lutas que se travaram nesse período todo. Ele esteve aqui no SES no dia do lançamento do livro do Joviniano, né? E ele foi uma pessoa, sem dúvida, referência, né? Dentro dessas lutas aqui, principalmente na Bahia, né? E a sustentação de um trabalho ecumênico sério, né? Tem alguma coisa que você acha que vale a pena acrescentar? Eu nem sei, preciso olhar. Passado aí. Deixa eu ver aqui. Eu tenho certeza que se a gente Sim, acho que tem. Tem 2 coisas. Uma é lá, né, na França. É que eu não falei, eu não quero falhar com a história, né? Acho que na época, interessante também, eu falei dos juristas, né, os juristas democratas, outros juristas através do Comitê Brasil Anistia, dos jornalistas, mas também os sindicatos, né? Então, na época, tanto o CFDT quanto o CGT tiveram um trabalho de solidariedade muito grande com os refugiados, né? A gente sabe que é claro que existiam em determinados momentos
um apoio maior aos refugiados chilenos, porque o Chile se tornou realmente uma preocupação maior na América Latina do que era o Brasil e do que foi a Argentina, mas, de toda forma, a participação dos sindicatos e também a realização de eventos importantes, de publicações, não posso esquecer, é isso que eu tinha colocado aqui. E a outra é aqui no Brasil, que eu não sei se o Anivaldo comentou com vocês, se não comentou, deve ser registrado, que é a experiência das jornadas ecumênicas. Quando eu falei desse CER, né, o Compartilho Ecumênico de Recursos, aí a gente formou no Brasil, né, esse CER Brasil, que depois se transformou no Fórum Ecumênico Brasil, e algumas organizações, então, desse fórum, principalmente Koinonia, né, que tem sede no Rio, tem também um trabalho aqui na Bahia, mas teve a ideia de fazer jornada ecumênica, que era no sentido de dar amplitude às discussões ecumênicas que se faziam. Então, eram encontros de 400 pessoas, até mais. E fizemos em Mendes, lá no Rio, depois fizemos também em outros locais. A última jornada foi, acho que eu até anotei, foi em 2002, começou em 1994, mas elas conseguiram conquistar juventude, conquistar pessoas que não necessariamente acompanhavam o movimento ecumênico. E com essas jornadas, né, participavam, discutiam, e isso foi eu acho que foi um trabalho muito interessante. E também com essa característica que aos poucos foi se tornando muito importante de uma participação latino-americana. Então a gente tinha companheiros uruguaios, bolivianos, chilenos, paraguaios, né, participando também da jornada. Então atraindo para a gente ter um movimento que tivesse expressão não só no Brasil, né, mas também na América Latina. A gente tinha um sonho de realizar a jornada em outros países, não conseguimos fazer, só foi no Brasil mesmo. Mas eu acho que a repercussão foi importante e muito do que se tem aí hoje de movimento ecumênico tem uma raiz nesse trabalho amplo que permitia, inclusive, discussões sobre várias temáticas, né, que eram temáticas difíceis na época, hoje ainda são menos, né? Mas que ajudou muito. Eu acho que não pode esquecer disso quando a gente pensa em redes de solidariedade. Eu acho que essas jornadas sensibilizaram muita gente para um trabalho de solidariedade. Helena, assim, a gente está vivendo um momento dessa coisa do conservadorismo e tal. Essa luta ecumênica, essa história, né, para que o ecumenismo e o diálogo interreligioso, que ele se aprofunde mais, você acha que ele está comprometido por esse momento? Não, já tem uma base? Eu acho que tem uma base importante, né? Por exemplo, a gente não vê, em função do que está acontecendo, ter um recuo na relação com as religiões de matriz africana, pelo menos das igrejas tradicionais. O que tem é esse crescimento de igrejas pentecostais e neopentecostais, muitas delas com muito preconceito, né? E que tem ocasionado até morte, né? De mães de santo e tal. Isso, mas não é de agora, entende? Já vinha acontecendo isso, né? Acho que o CONI, que a SESI, tem tentado puxar, com a Caritas também, puxar muito essas vigílias, as discussões sobre o que está hoje em risco enquanto perda de direitos, né? Acho que tem uma atuação muito importante hoje, sim, sem dúvida.